Olá! Dando continuidade ao tema de razão, nós vamos ver hoje a representação na forma percentual. Ou seja, nós vamos trabalhar o tema porcentagem. Toda razão escrita na forma x sobre 100 pode ser escrita na forma de porcentagem, porque tudo que é sobre 100 é por cento, certo? Exemplo, 70%. 70 por 100. 70 está para 100. Ou 70 centésimos. Várias leituras, né, gente? Aqui é a forma fracionária. Nós sabemos que quando tem sobre 100, o número precisa ter duas casas após a vírgula para ser representado na forma decimal. Então, 70% também pode ser escrito 0,70. E 70 centésimos, eu posso simplesmente representar 70 com a simbologia de porcento, 70%. E essa é a forma percentual. O ano passado a gente trabalhou porcentagem e nós aprendemos uma fórmula, que é essa fórmula aqui. O que era porcentagem? Porcentagem é parte sobre o total. Muito importante sabermos isso aqui. O que é porcentagem? É uma parte de um total, onde o total sempre representa 100, grupos de 100. Então vamos lá. Um número na forma percentual, x%, qualquer número, por isso x, pode ser representada pela razão x e 100. Lembrando que razão é a divisão. Então, nós podemos representar x dividido por 100. Ou em sua forma simplificada. Gente, x sobre 100, que é a razão, que é a divisão. Portanto, nós podemos também representar na forma simplificada, ou seja, na forma de fração irredutível, certo? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui nós temos como exemplo 15%. Esse 15%, ele está na forma de porcentagem, correto? Porcentagem. Como que eu faço para escrevê-lo na forma de fração? Primeiro eu coloco 15 sobre 100. Isto aqui, eu já tenho ele escrito a mesma coisa que está aqui. Esse porcento é o por 100. E aqui eu posso simplificar por 5 e por 5. 15 dividido por 5 me dá 3. E 100 dividido por 5, pensa, 10 dividido por 5 é 2. Então 100 dividido por 5 é 20. E caímos num número primo, 3 vigésimos. Não dá para simplificar. Então eu digo 3 vigésimos é a fração irredutível. Então eu tenho aqui a forma de fração irredutível. Não dá mais para reduzir, certo? Agora, eu não tinha mostrado aqui em cima também a forma decimal? A forma decimal eu gosto de pegar aqui, gente, ó, nessa parte, onde tem o 100. Por quê? 100 são duas casas após a vírgula. Então, vírgula, duas casas. E eu completo com o número que está no numerador, que são 2 também, e eu coloco aqui, ó, 15. Então, fica 0,15. 0,15 é a forma decimal. Então, eu representei aqui de 3 maneiras. Porcentagem, quando eu uso o símbolo de porcento. Fração irredutível, quando não dá mais para reduzir. E forma decimal, que é o número com vírgula, certo? Vamos ver aqui o 40%. Primeira coisa, vamos escrever ele, aqui ele está em porcentagem, certo? Porcentagem. Vamos escrever ele em fração irredutível. Então, eu coloco primeiro
40 sobre 100. E vou tentar simplificar. Se aqui você já quiser escrever a forma decimal, você lembra, ó, 2 casas após a vírgula. Então, vírgula, 1, 2. Quem é que vai após a vírgula? O 40. E aqui o 0, 0,40. Essa é a forma decimal. Que, se você quiser, você pode dizer, ó, cortando 0, 0,4. A mesma coisa, tá? Então, eu aproveitei para já mostrar decimal. Mas vamos voltar lá em cima e vamos continuar a fazer a simplificação. Lembra que nós podemos cortar 0 com 0. Então, ficamos com 4 décimos, que eu ainda posso simplificar por 2. E vou dizer, 4 dividido por 2 é 2. E 10 dividido por 2 é 5. Então, eu vou dizer 2 quintos. E o que 2 quintos seria? Seria fração irredutível. Então, nós escrevemos a porcentagem em forma de número decimal e em forma de fração irredutível. E como que eu faço para escrever quando tem uma vírgula, por exemplo, aqui, ó, 37,5%. Aqui, o ideal é primeiro você querer transformar ele em fração. Vou pôr mais para baixo um pouquinho aqui. 37,5. Nós primeiro vamos representar sobre 100, que é exatamente o que eu tenho aqui. Agora, você já viu uma fração com vírgula e com denominador? Não, né? Então, a gente não pode deixar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar em número inteiro. E se eu tenho vírgula, eu ando com a minha vírgula para frente, isso significa que eu estou multiplicando por 10. Porque eu vou mandar multiplicar, eu vou usar uma casa só para frente, porque eu só tenho uma casa após a vírgula. Então, aqui embaixo, eu também multiplico por 10. Então, isso aqui se transforma em 375, para poder tirar a vírgula, tá? Sobre 100 vezes 10 milésimos. 375 milésimos. E aqui, eu já posso aproveitar para escrever ele em decimal. Quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3. Então, eu coloco 1, 2, 3 após a vírgula. E esse número, ele tem 375. Eu escrevo aqui, ó, 375. Então, 0,375 é ele escrito na forma decimal. Então, aqui em porcentagem, aqui em decimal. Vamos voltar lá para cima para a gente não esquecer que o que nós vamos fazer também é representar em forma de fração irredutível. Então, vamos simplificar, tá? Simplificar, por quanto daria para simplificar? Dá para simplificar por vários números, mas eu vou ir com calma. Vamos simplificar primeiro por 5, tá? 375 dividido por 5. Vamos ver se vocês conseguem fazer cálculo mental. 37 dividido por 5 dá 7, né? Porque 7 vezes 5 são 35. Sobra 2. E junta com 5 fica 25. 25 dividido por 5 dá 5. Então isso aqui fica 75. E quanto é 10 dividido por 5? É 2. E ainda acrescenta os 2 zeros. 200. Então ficamos com 75, 200 avos, ou 75 está para 200. Simplificamos ainda por 5. Quanto é 75 dividido por 5? 7 por 5 dá 1, sobra 2. 25 por 5, 5, então dá 15. E 200 dividido por 5? Pego 20. 20 dividido por 5 dá 4, então aqui fica 40. Eu ainda posso simplificar por 5. E isso aqui vai nos dar, se você quiser simplificar por números maiores para ser mais rápido, tudo bem. 15 dividido por 5 dá 3. E 40 dividido por 5 dá 8. Então, a forma de fração irredutível foi 3/8. Essa é a minha fração irredutível. Então, toda porcentagem pode ser representada em forma de fração. E toda fração pode ser representada em forma de porcentagem. E automaticamente em forma de número decimal também. Certo? Porque todo número decimal vem de uma divisão que não é exata, ou seja, de uma fração.
Gente, agora nós vamos trabalhar um pouquinho alguns cálculos de razão na forma percentual, porque eles são muito comuns e muito importantes no nosso dia a dia. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou aqui chamar a Mariana para me ajudar. Então, Mariana, olha só o que aconteceu com a Mariana. Olha que sortuda ela. Mariana recebeu um prêmio num sorteio de 20 mil reais e resolveu aplicar esse dinheiro durante um ano da seguinte maneira: 12 mil na caderneta de poupança e 8 mil em um fundo de investimentos. Ao final desse período, ela recebeu rendimentos. Na caderneta de poupança, ela recebeu 720 reais depois de um ano de rendimento, em relação aos 12 mil que ela aplicou. E no fundo de investimento, em relação aos 8 mil aplicados, ela recebeu 640 reais. Qual dos dois investimentos teve maior rendimento percentual? Eu quero saber o que rendeu mais. Foi a caderneta de poupança ou foi o fundo de investimento? Se nós olharmos, a caderneta de poupança tem um número maior do que o fundo de investimento. Só que não esqueçam que nós também aplicamos uma quantia maior na caderneta de poupança do que no fundo de investimento. Então, para nós sabermos qual deles teve um rendimento percentual maior, nós vamos aplicar aqui aquela fórmula que nós já utilizávamos o ano passado, que é a fórmula de porcentagem. Porcentagem é parte sobre o total. Quem que é a nossa parte? A nossa parte é quanto cada um rendeu. Então, a caderneta de poupança rendeu 720. Então, nós vamos dizer que a porcentagem é o rendimento sobre o valor investido. Quanto foi o valor investido na caderneta de poupança? Aqui em cima, ó, 12 mil reais. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o rendimento, sempre a parte menor para a maior. Eu vou pegar o rendimento, que foi de 720. Vou colocar aqui, 720. Está para... Qual foi o valor investido? 12 mil. 12 mil. Opa, não ia colocar um zero a mais não, é só 12 mil. Não é vírgula 00. Não use o vírgula 00, que só vai atrapalhar o cálculo, tá? Então, sem o vírgula 00. Aqui, o que nós devemos fazer? Aqui, nós podemos simplificar esse zero com esse zero. Já facilita o cálculo. Agora, eu quero saber taxa percentual. Quando eu falo em percentual, tem que pensar em porcento. E porcento não é por 100? Então pensa em colocar o seu denominador 100 aqui. E vai pensar, o que é que eu faço com este valor para ele se transformar em 100? Lembrem que agora nós estamos trabalhando com 1.200, porque a gente cortou os zeros. Então, 1.200 para virar 100, o que eu fiz aqui? Eu reduzi. Se eu reduzir é uma divisão. Para ter 1, eu tenho que dividir o 12 por 12. Então, eu divido por 12. 12 dividido por 12 me dá 1. E eu pego esses dois zeros e coloco aqui, ó, por 100. Então, eu já encontrei que 1.200 dividido por 12 me dá 100. Beleza! Faz a mesma coisa aqui em cima. Pega o 72, divide por 12. Porque o que nós estamos aplicando aqui é uma equivalência. Tem que ser proporcional, tem que ser equivalente. Quanto dá 72 dividido por 12? Se você não sabe mentalmente, faz o cálculo. Mas 72 dividido por 12 dá 6. Ou seja, 6%. E como que eu escrevo isso? 6%. O que eu queria era saber a taxa, a rentabilidade da caderneta de poupança numa forma percentual. Então, 6% foi o que rendeu a caderneta de poupança. Caderneta de poupança, CP eu vou representar, ok? 6% ao ano, tá, gente? Foi o que ela rendeu, porque foi durante um ano. Agora, vamos fazer a mesma relação
para saber o fundo de investimento. Lembrando que porcentagem é parte sobre o total. Então, a porcentagem é o rendimento sobre o valor investido. Qual foi o rendimento? Primeira coisa, o fundo de investimento, ela investiu 8 mil e rendeu para ela 640. Então, nós vamos pegar este valor e vamos colocar aqui. O rendimento foi de 640 reais em um ano. O valor investido foi 8 mil reais. Primeira coisa, vamos facilitar. Vamos cortar este zero com este zero. E vamos lembrar, se o que eu quero é porcento, eu tenho que descobrir qual é o denominador, qual é a fração com razão, né? Com o denominador 100, que vai me dar a porcentagem. Ou seja, lembram que razão, eu falei denominador, né? Mas em razão, a gente fala consequente, antecedente e consequente. Lembra que eu expliquei isso em aula? Razão, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, o que o 800 faz para se transformar em 100? Se você pensou que ele divide por 8, você pensou certo. Porque 8 dividido por 8 me dá 1. E os dois zeros aqui do 100. Certo? 800 dividido por 8 que me dá 100. Então, eu venho aqui em cima e faço a mesma coisa. Eu divido por 8. E olha que divisão fácil. Quanto é 64 dividido por 8? É 8, certo? E eu leio 8%. E como que eu represento? 8%. E isso foi o quê? Foi o fundo de investimento ao ano, durante o ano, que ele rendeu 8% ao ano. Compreenderam? Então aqui é um exercício onde eu quero saber qual é a porcentagem. Então eu conheço a parte e eu conheço o total. Eu conheço a parte e eu conheço o total. Qual é o percentual? Sempre é parte sobre o total, certo? E você vai encontrar a porcentagem sempre querendo buscar o denominador, o consequente sempre, ok? Vamos ver mais um exemplo. Darei 3 exemplos, tá, gente? O segundo exemplo é uma coisa muito interessante e muito usado também no dia a dia. Vocês têm carro flex? Os pais de vocês têm? O que é carro flex? É aquele carro que ele abastece tanto álcool quanto gasolina. Mas por que é importante ter o carro ser flex? Porque você pode fazer economia financeira podendo optar em abastecer por álcool ou gasolina. Só que a economia não é só financeira. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui. É preciso ter cautela ao escolher de que forma abastecer um carro flex. Ou seja, aquele que anda tanto com álcool quanto gasolina. A principal diferença de preços e vantagens entre os dois combustíveis está na proporção entre o preço e o desempenho do motor. Quando usa gasolina, você consegue fazer mais quilômetros por litro, tá, do que o álcool. Mas às vezes é mais vantagem abastecer com álcool devido ao preço. Então vamos ver aqui. Olha só qual é a comparação que tem que ser feita. Para álcool ser mais vantajoso do que a gasolina, o preço do litro tem que custar até 70% do litro da gasolina. Aí é vantagem abastecer com álcool. Então, quando você for abastecer um carro flex, pega o seu celular, faz esse cálculo rapidinho com calculadora, com a calculadora do celular, e você já vê se é vantajoso ou não, para quem tem carro flex, abastecer com álcool ou gasolina. Então, para ser vantajoso, o álcool tem que dar até 70% do litro da gasolina. Então, olha aqui, se a gasolina estiver, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Se a gasolina estiver custando R$ 4,20 o litro e o álcool estiver custando R$ 2,70 o litro, é mais vantajoso abastecer um automóvel flex com qual combustível? Então vejam o que você tem que fazer. Porcentagem é o que nós queremos saber, porque nós queremos saber os 70%. Se ele chega a 70%, se ele é inferior ou se ele ultrapassa. Então, é parte sobre total. Nesse caso,
A parte que é o menor é o álcool, então o álcool custa menos. Está dizendo que o álcool custa R$ 2,70. Nós vamos colocar ele como parte. E o total nós vamos colocar como 4,20, que é o gasolina. Ou seja, o menor para o maior, tá? Então nós vamos ver aqui e vamos calcular. Álcool está custando R$ 2,70 para a gasolina, que custa R$ 4,20. Primeiro lugar, lembrando que razão é uma divisão. E nós estamos trabalhando com o número decimal. Então, se nós estamos trabalhando com o número decimal, ao realizar essa divisão, 2 casas após a vírgula me dá o porcento. Lembram? Porque é 2 casas após a vírgula é por 100. Então, eu vou realizar este cálculo aqui. Posso cortar os zeros, porque facilita o meu cálculo, e vou fazer aqui, ó, 2,7 dividido por 4,2. Lembrando que em divisão de números decimais, a gente tem que ter a mesma quantidade de casa após a vírgula. Então eu tenho aqui uma casa e aqui também. Então eu simplesmente corto a vírgula e monto o cálculo 27 dividido por 42. 27 para dividir por 42 não dá certo, certo, gente? Não dá certo, não dá exato. Dá zero, ele é menor. Então vai dar zero. Quero continuar o meu cálculo, eu coloco uma vírgula e acrescento um zero aqui, correto? E vou trabalhar agora com 270 dividido por 42. Lembrando que o facilitador de cálculo aqui é o 27 na tabuada do 4, porque começa com 4,42, certo? 27 na tabuada do 4 daria 7 se fosse 28, então não dá, então tem que fazer 6. 42 vezes 6, 2 vezes 6 são 12. 4 vezes 6, 24. Mais um que subiu, 25. Então vamos ficar aqui com 252, ok? Vamos continuar nosso cálculo. Pede emprestado, fica valendo 6. 10 menos 2 são 8. 6 menos 5, 1. 2 menos 2, 0. Lembram que eu falei que eu queria 2 casas após a vírgula? Porque, ó, porcento são por 100, 2 zeros, né? 2 casas após a vírgula. Então, o que eu faço? Eu vou continuar mais uma casa. 18, lógico, como ele é resto, eu vou ter que acrescentar o zero para poder continuar a divisão. Então, eu vou pensar 180 dividido por 42, o meu facilitador de cálculo é o 18 na tabuada do 4, que vai me dar 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, vai dar 4. 42 vezes 4, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. Deu 168. 10 menos 8, 2. Aliás, aqui não tem que pedir emprestado. 8 menos 6, 2. E 1 menos 1, 0. Então, sobrou... Aliás, gente, aqui não é... Aqui eu pedi emprestado. Por isso que eu falei no 7. 7 menos 6 dá 12. Desculpa. 12. Mas eu não preciso continuar este cálculo. Por quê? Porque eu já tenho 2 casas após a vírgula. E porcentagem, vocês lembram? Quando eu tenho um número com 2 casas após a vírgula, isso aqui foi a divisão que me deu, ó, 0,64. 2 casas após a vírgula, eu coloco sobre 100. Tiro a vírgula do número e escrevo ele aqui em cima. Então fica 64%. Que isso aqui é a mesma coisa que 64%. E aí volta lá nessa frase importante. Diz que para álcool ser mais vantajoso do que a gasolina, o preço do litro tem que custar até 70% do litro da gasolina. E quanto deu a nossa porcentagem? Deu 64%. Isso significa que 64% é menor que 70%. Então, é mais vantajoso, nesse caso, é mais vantajoso abastecer com álcool. Ok? Gente, essa vírgula não tem aqui. Então, aqui vai ficar. Então, é mais vantajoso abastecer com álcool. Compreenderam? E isso, gente, é verdade, viu? Vocês podem fazer este cálculo rapidinho com a calculadora do celular. Quando estiver para abastecer, estiver na dúvida,
Põe o álcool ou põe a gasolina? Quem tem carro flex, hein? Não vai fazer o contrário, senão você funde o motor. Então, o que você faz? Pega a sua calculadora, vê o preço do álcool, divide pelo preço da gasolina. Se der inferior a 70%, então você pode ir na certeza que o álcool é mais vantajoso. Agora, se der igual ou superior, aí põe gasolina, que a gasolina tem uma rentabilidade maior na quilometragem que ela faz, tá? Vamos para o terceiro e último exemplo. A área total de um terreno é 300 metros quadrados e sua área construída mede 210 metros quadrados. Quanto por cento a área construída representa da área total desse terreno? Ou seja, eu quero novamente saber qual é a porcentagem da área construída em relação à área total. Lembrando que porcentagem é parte sobre o total. E nesse caso, a menor é a área construída. Então é ela sobre o total, que seria os 300 metros quadrados. Então aqui nós temos que a área total é 300 metros quadrados e que a área construída é de 210 metros quadrados. Como que eu faço? Eu pego área construída, 210 metros quadrados. Está para área total, 300 metros quadrados. Corto os zeros aqui para facilitar. Aliás, eu não vou cortar aqui os zeros, porque vai ficar muito mais fácil o nosso cálculo. Então, gente, nesse caso, a gente até facilita se a gente corta zeros, mas tem momento que não. Então, não corta esse zero. Mantém ele aqui, tá? Meu Errorex resolveu não funcionar nesse momento. Ou eu tô pegando ele virado, sei lá. Vamos ver. Ah, funcionou. Meia boca aqui, mas foi. Então, eu vou manter. Por que eu vou manter? Porque eu vi esse 300 me chamou atenção. Presta atenção, 300 para chegar em 100 é fácil, não é? Então, observe. Vou repetir aqui, ó. 210 está para 300. Vou repetir aqui porque aqui a figura ficou em cima. O que eu faço para que o 300 se transforme em 100? Fica mais fácil, não fica, do que eu simplificando? 300, você pensou já? Basta dividir por 3, porque 300 dividido por 3 dá 100. Então, você pega aqui em cima, ó, que fácil, e divide por 3. E quanto é 21 dividido por 3? 7, certo? Então, 210 dividido por 3 é 70. E nós vamos dizer que isso aqui é 70%. Olha que legal. Então, nós temos que a área construída representa 70% da área total. Essa seria a nossa resposta. Simples assim. Então, sempre que você for querer saber porcentagem, usa essa fórmula aqui. Porcentagem é parte sobre o total. Certo? Gente, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para vocês. Assistam quantas vezes for necessário essa videoaula. Se estiver fazendo o exercício, volta nos exemplos dados e façam os exercícios com atenção. Até a próxima. Tchau!